faz mesmo bem para a saúde? Sejam muito bem-vindas e bem-vindos, senhoras e senhores, para essa live que vamos falar sobre a importância do bom humor para a saúde. Será que realmente o bom humor vai gerar um impacto significativo na sua saúde? Trazendo quais efeitos, quais os benefícios fisiológicos ou mesmo psicológicos, efeitos ali no subconsciente. Tudo bom, Lara? Hoje estará comigo aqui a Renata, do Riso Analítico. Ela já está chegando por aqui. E vamos falar da importância do bom humor para a saúde. Vamos. E rolou. Oiê, E aí, Renata, boa tudo bem? noite. Tá me ouvindo Boa bem? Me noite. vendo? Certo. Nossa, aconteceu uma coisa já assim para contar aqui. Eu tô há 4 anos morando nesse apartamento e hoje a luz queimou do meu escritório. Então, assim, eu tô meio na caverna, assim, dei uma improvisada aqui. Acho que Tá para ótimo. contrastar mesmo com a leveza, com esse tema tão solar que é o riso, a vida quis dar um E, contraste, assim, deixar meu cenário meio gótico. mas se não, perde a graça. Eu também, eu tô num hotel, num corredor, porque a internet do quarto não funcionou. Então, às vezes, vai ter uma galera passando aí, que agora não é na hora do jantar, mas pode ser que... E aí, eu improviso. O riso não vem do improviso também, dona Renata? Exatamente. O riso ele é o inesperado, né? Ele é o inusitado, ele é a transgressão por si só, assim. Que lindo. Conte Começou quem é a Renata na fila do pão, então, dona Renata. a Renata na fila do pão. Olha, eu acho que eu sou a que se distrai com a natureza ao redor da fila, com as conversas. É meio assim, ó, com o cachorro. Eu meio que permaneço na fila, mas eu não estou na fila. Porque eu fico na imaginação e observando as coisas. Sempre fui muito observadora. Interessante, né? Então, frente a um processo ali que precisa de um foco, muitas vezes para você não é só o foco ali. Você abre o seu foco para receber tudo que chega do ambiente, né? Uma atitude de abertura é muito importante, já que a gente está falando, né, de saúde mental. Sim. E acho que quando a gente entra num processo de muita rigidez, aí que o riso não surge, né, também. Porque aí Não, fica muito denso. a rigidez é inimigo do riso, sim. A rigidez, a vaidade, as inflações de toda ordem, assim. Acho que, assim, por isso que eu gosto tanto de palhaço, assim, de clown. Eu sou de Brasília, né? Então, tinha um festival de palhaço lá em Brasília, que é a primeira vez que eu fui. Porque quando a gente é criança, é uma figura meio dúbia, né? Você fica meio com medo, meio assim, negócio, né? Mas eu fui num festival de palhaço para adulto e realmente foi uma coisa transformadora, assim. Eu acho que para todo mundo que estava ali, porque é aquela arte da autodemolição, assim, sabe? De achar esse lugar de falha mesmo e de você sustentar isso com leveza, com alegria. Eu sempre tenho cuidado quando eu vou falar desse tema também, para não ficar aquela talibã da alegria, sabe? Que Exato. você tem que ficar fazendo limonada incessantemente, que a vida é só. Não, a gente sabe que não, que existem os desafios, que eles fazem parte. Senão fica aquela música do Frejá, né? De quem ri de tudo é desespero. Eu acho que a gente precisa de contrastes também para não perder a essência desses sentimentos que são tão importantes também. E como que você caminha com essa questão do riso e da psicanálise junto? Porque a psicanálise muitas vezes é entendida assim, é só aquele pessoal cabeção sério pra caramba, né? Que daí vem desde Freud, aí vem o Jung, aí o Jung briga com o Freud, aí é toda aquela história que vem uma densidade, né? Muitas vezes a psicanálise tem essa característica, né? As pessoas pensam que é esse trabalho sério do inconsciente, dos traumas da infância. Mas onde que o riso encaixa? Na psicologia analítica?
na psicanálise? Bom, eu sou da linha analítica, né? Eu não briguei Hum. com Freud, não, eu acho. Eu acho ele genial, assim, mas o Jung realmente ele capturou meu coração, assim. Inclusive tem uma entrevista dele que é bem polêmica, assim, quando ele estava já mais pro final da vida, assim, que perguntaram se ele acreditava em Deus. E você conhece essa entrevista? Não. Ele fala assim: eu não acredito, eu sei. E ele dá um sorrisinho de leve, assim, sabe? E eu acho que ali foi também uma inspiração para mim, assim, de fazer. O riso analítico é um tema do meu TCC de formação de analista, assim. Eu sempre achei que o bom humor, ele de fato é uma ferramenta psicológica para atravessar mesmo a nossa rigidez, o nosso medo. O riso ele também apazigua nossos medos, assim, em alguma medida, né? Eu acho que o riso e a alegria, elas são as menores distâncias entre duas pessoas, assim, porque você cai no riso, você cai no choro, assim, é uma coisa como se você fosse mobilizado por uma força. E aí já entrando na tua pergunta, mobilizado por uma força que se sobrepõe a você, não é? A gente é afetado por algo maior que nós, que a gente não controla e que, de fato, na teoria analítica, a gente tem a ideia do self, que é esse grande centro organizador, que é o maestro da orquestra, e a gente fica ali, sei lá, tocando um oboezinho, exercitando a humildade e seguindo, tentando captar o que, que a vida está tentando comunicar para a gente o tempo inteiro, assim. Então, é uma Sim. interação com a vida de uma outra ordem, de um outro lugar também. Hum, sim. Nem E sei é bem isso, se, né? Quando vem do self. Oi? eu nem sei se eu te respondi, porque eu vou no embalo aqui. Respondeu. E acho que é interessante você falar dessa questão, né, do self, porque o self tem essa visão de leveza, né? Porque o que eu vejo é que os mecanismos do superego, tudo isso que a sociedade constrói, essa hiperformalidade, essa rigidez, ela vem todinha de fora, né? Porque o self Exato, mesmo, ele é leve, ele é suave, né? Bem gentil. suave, suave. Eu acho que o bem-estar é o nosso estado natural, assim. Eu acho que vai muito ao encontro, assim, da ideia da meditação que você tanto pratica. Uhum. Eu colocaria um menuzinho, assim, sabe? Meditação, a sexualidade feita de forma mais consciente, o riso, a gargalhada, o sonho, esse que a gente fabrica dormindo, todas essas condições que de alguma forma tiram a gente do automatismo e coloca a gente num estado de presença diferenciado. Isso não significa que a gente está controlando o que está acontecendo, mas que a gente está vivenciando, a gente está tendo uma experiência de vida de um lugar diferente. Um lugar mais de observador do que de uma coisa mais ativa, assim. E nesse sentido, eu acho que o riso, ele é mais ativo do que o drama, sabe? O drama é meio óbvio, né? É muito fácil ficar triste. Por outro lado, você pensa assim, ela tá tão alegre, ela tá desavisada, né? Alienada da realidade. E eu acho que nem tanto ao céu, nem tanto à terra, assim, mas eu acho que o riso, pensando numa perspectiva psicológica, ele é muito mais sofisticado, assim. Esse riso que vem de um trabalho, né? Que não do riso da fuga, ou do desespero, ou da Uhum. resistência pura e simplesmente, sabe? Mas o riso daquele que se machucou, que se curou e que voltou para a superfície para contar para os coleguinhas como é que é o rolê. E que pode genuinamente dar risada do que tropeçou, né? Exato, exatamente. Eu acho que a gente constrói as melhores risadas assim das nossas redenções mesmo, sabe? Uhum. E elas vêm de um processo, né? Sim. Esse riso analítico é o riso assim do boteco, sabe? Ele é de um outro rolê. Do processo de individuação, né, que o Willi fala também. De você ir se apropriando de novo
do que você esqueceu que você era, de alguma forma. Pela Uhum. educação, pela cultura, pelos seus traumas. Então, É, assim, eu acho que é esse retorno para esse lugar psicológico chamado infância, assim, que é onde tem as maiores tretas, mas também é lá que está a nossa cura, porque é lá que está o nosso encanto pela vida, sabe? Então a gente vai descer nesse lugar e vai ter que topar com tudo isso, ó. e eu acho, Rê, que é muito interessante o que você falou dessa relação com a meditação, porque a meditação é essa abertura, é esse poder observar com menos ação, né? É uma observação mais genuína e é É. interessante como muitas vezes a meditação, e eu usei isso muitas vezes para mascarar o mal-estar, né? Então, assim, você tem uma dificuldade de fazer alguma coisa, você usa a meditação para se adaptar àquela situação. Então, hoje, por exemplo, a meditação sendo muito utilizada para melhorar a performance no trabalho. Aí você fala assim, não, mas a meditação era para questionar o meu Isso, chefe que abusa de mim, e exatamente. não para eu performar mais. É, exatamente, Ricardo. Assim, a que serve a sua resiliência, né? Para quê? Em nome de que você quer performar tanto, assim? Acho que essa é uma questão fundamental, assim, do nosso tempo. Esse excesso de performance e de racionalidade, que é uma coisa que o riso e a meditação fazem também por nós, assim, que é retirar a gente desse lugar de estar provando ou estar fazendo para os outros. Exato. E é muito interessante porque a meditação entra muito nesse lugar. Ela pode ser uma ferramenta libertadora ou mais uma castração do- da, Isso. dessa máquina que a sociedade já impõe em tantas pra Exato. gente, né? E Eu tenho uma aí eu. dificuldade assim, de quando fala assim, ah, dá uma dica de felicidade. Eu falei, não vou dar dica de felicidade. Porque eu acho que a felicidade ela virou mais uma obrigação nessa performance toda, assim, e o caminho do bem-estar, ele é tão singular quanto são as pessoas, assim. Só você tem essa autoridade de dizer o que te faz realmente se sentir vivo, o que te faz ter fome de vida, desejar a vida, desejar estar encarnado aqui, fazendo coisas, criando coisas, né? Então, eu tenho dificuldade. O Instagram, para mim, é sempre um desafio. Eu fico lá nos meus devaneios, mas eu não tenho assim, sabe? Ah, me dá uma dica aí. Eu não dou dica, não. Não, mas seus devaneios são incríveis, assim, né? Porque você vai de uma sutilidade com profundidade, com umas imagens às vezes psicodélicas, toda uma movimentação ali que eu falo, gente, olha como ela transita bem, né? Da superfície para o profundo, com as cores, com o preto e branco. Ai, ó, a poesia também entra aí nesse lugar que a gente está falando, do riso, da meditação, a literatura, eu acho que também é uma grande fonte, assim, de tirar a gente da, opa, onde que eu tô, o que que eu tô fazendo aqui, né? De dar aquele saculejo, assim. Eu E adoro. com no que, e onde você tem se inspirado atualmente? Ah, então, ó, eu sou de Brasília, mas eu vim morar em Floripa. Hum, Então, eu acho que a natureza, eu sempre amei a natureza, assim, porque eu era de Brasília, eu ia para Chapada, né? Era Chapada e Bahia. Depois que eu falei, mas eu sempre quis morar perto do mar, assim, sempre, sempre quis. E depois que eu vim para cá 3 meses antes da pandemia, a minha vida realmente, eu sinto que eu entrei no meu lugar, assim, sabe? Que aqui é a minha casa, que eu tô orgânica. Comecei a uhum, acordar mais cedo, tem vontade de se exercitar. Naturalmente, você entra num trilho saudável quando você tá com essa conexão com a natureza, né? E tá aberto para isso, claro. Então, eu acho acho a assim, a natureza também é questão, um dos pontos de mais inspiração minha. nossa, Eu acho. ó, você acorda, a praia nunca tá igual, né? Aí você fica, por que que a gente fica querendo ser igual todo dia?
eu fico tirando altas sacadas, assim, sabe? Dessa dinâmica mesmo, assim, das estações do ano, que fica tudo muito mais vívido, assim. Até o meu contato com a medicina ayurvédica agora aconteceu também, assim, de uma forma meio inusitada e tá sendo muito legal, assim, porque a gente esquece que a gente é a natureza, né? E eu acho que quando a gente faz essa conjunção aí, tem tudo a ver com tudo que a gente estava falando antes, assim. Porque naturalmente você vai desenvolvendo um bem-estar natural, orgânico, né? E eu acho que é muito interessante porque é isso, a cidade ficou um ambiente muito artificial e quando você vai para a natureza fica mais fácil de você voltar para a sua natureza, né? Isso, O ser humano é um bicho muito doido porque assim, ao mesmo tempo que a gente tem consciência da morte, se diferencia dos outros animais por essa consciência, a gente não tem a capacidade de se observar e saber se a gente está com fome ou vontade de comer. Uma das bases do Ayurveda ali, que é essa observação de, mas quantas vezes por dia eu tenho que comer? Tipo, virou, até nossa sociedade tornou a alimentação extremamente artificial. Tipo, é, você precisa comer assim, 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 com isso de fibra, com isso de carboidrato, com isso de gordura. E vai pingando, né? Porque é, aí também não tem a sua natureza, então todo mundo é igual, então todo mundo precisa comer igual. exatamente. Então perdeu-se essa visão da individualidade metabólica, dessa observação do corpo, quando está com fome, quando não está, que é para comer, não é para comer. Você vê um bichinho, um cachorrinho, ele não está bem, a primeira coisa que ele faz é parar de comer. O ser humano, Exatamente. quando ele está mal, ele se entope de comida. Ele Então, assim, come mais besteira ainda, né? Não, isso daí o médico. Olha, eu vou te falar, viu? O médico falou assim pra mim, Renata, você vai comer só quando você estiver com fome. Pô, é o óbvio, né? Mas assim, é o óbvio que a gente não pratica por conta desse excesso de regras mesmo e de performance, né? Que a gente tava falando, assim. Então, eu acho que a gente é analfabeto, assim, em vários níveis, né? A gente é analfabeto do corpo, analfabeto das nossas emoções. Quando você falou, você não sabe se está com fome, se você está de TPM, ou se você está nervoso, né? Ou se você está magoado, ou se você está com raiva. A gente também não sabe denominar muito bem o que, que a gente está sentindo, assim. Por isso que eu amo aquele filme Divertidamente. Eu acho que é didático, assim. A gente tinha que aprender de fato sobre o inconsciente, as emoções, a meditação, a gente tinha que alimentação, tudo na escola, né? Eu acho que isso é mais útil do que Bhaskara, assim, do mas que eu falo muito disso também. a distância do carro A para o carro B, quando é que eles vão se encontrar. Gente, isso não faz a menor importância. Ai, eu Mas o que. adorava isso. Eu adorava isso no vestibular. Matava tudo esses. Eu falo, Pois é, e o meu exemplo é a Guerra da Bósnia. Para que eu tenho que estudar a Guerra da Bósnia? Tudo bem, a gente não pode cometer os mesmos erros, estudar a história é importante. Mas assim, não é importante também saber os sinais da fome? Não é importante entender os sinais do sono, de tipo, você precisa descansar em vez de tomar mais um café e ir e ficar mais exatamente. 2 horas na madrugada trabalhando? E aí eu vou puxar a sardinha pro meu lado aqui, ó. Não é importante você sonhar e acordar e saber o que aquele sonho tá te contando. Que teu oráculo pessoal, teu guru tá te falando toda noite ali, minha filha, não fica com essa pessoa, não faz esse caminho. Tá tudo ali, gente, na linguagem simbólica que a gente come mosca. Aí entra no Google, que é aquela coisa, né? Sonhei com um cachorro. Não é isso, gente, é o seu cachorro, é o cachorro, não é o cachorro do Google. É. Então, assim, é uma Não é pena, bom, né? dá para Mas, saber qual que é o cachorro do Google, né? Google, conta aí. Qual gente, que é o seu cachorro? agora o chat GPT, então, a gente está perdendo a nossa capacidade até de escrever, assim. Outro dia eu vi como é que foi, gente. Você está com dificuldade de se demitir ou de terminar um namoro, você escreve no chat GPT que ele vai te dizer como é que você vai fazer isso. Olha só, cara. Oficializando o fim de um Aquele ano, relacionamento. a gente não consegue mais nem botar limite no rolê. A gente vai pedir ajuda pro papai e mamãe ali, ó. Olha como também tem uma coisa meio infantil, assim, da gente não assumir, né? Enfim, Sim, exato.
E Da artificializa. propaganda. Antes tinha aquela questão de terminou comigo por telefone, agora terminou comigo pelo WhatsApp, agora terminou comigo com a frase do chat GPT. É, A gente então, tá tá só piorando, ansiando, né, porque cara? a gente não aguenta olhar no olho, né? Então, assim, vai no telefone, vai na mensagem, porque no telefone você ainda tem que ouvir a pessoa, né? Então, não, Ouso na dizer o mensagem seguinte, fica mais tranquila. E se for não, com o chat GPT, pronto. Aí não fui eu. eu ouso, eu ouso dizer o seguinte, ó, a gente nunca deixa de ser criança, assim, no sentido de não ter autonomia, tá? De não ter liberdade, de não ter autoria. A gente tá sempre querendo se escorar em alguma coisa para, não, foi ele, não fui eu. De não assumir a responsabilidade pelas nossas escolhas, assim, eu acho isso bem sério. Hum, sim. Porque o Agora, errar ficou uma coisa tão catastrófica, né? Não pode isso, errar, exato. porque é isso, fica essa felicidade tóxica de que você não pode ter erros, você não pode. Ainda mais nós, profissionais da área da saúde, né? Nossa, aí É, se erra, então exatamente. É tem por que isso ter, acho que essa. que o palhaço ele coloca lá o sapato maior de propósito para poder falhar em paz, cara. Ele quer tropeçar. Tá nos planos tropeçar, entende? Outro dia eu vi o Gil falando, tem que perder. Você não pode só ganhar. Então, eu acho que flexibilizar mesmo essas ideias, assim, faz muito bem e faz a gente rir mais também. Quando a gente E se no autoriza final, a eu não, errar. eu não sei a sua visão do tarô, se você leu o Jung e o tarô, mas para mim a carta mais incrível do tarô é o Fool, é o louco, né, o tolo, o meio que palhaço, porque ele se encaixa em todo lugar. É Ele é o isso. É Coringa isso. ali, que ele sabe se ele já está livre ali com a bolsinha dele nas costas, conseguindo transitar em vários lugares. Livre, Tem que tomar um cuidado né? para não cair no precipício, mas assim, ele tem uma liberdade, ele está numa leveza tão grande. É isso mesmo. Tem a Clarice Lispector, ela escreveu sobre o bobo, né? Ela fala assim, mais ou menos assim, o esperto, ele vence e tem uma úlcera. O bobo, ele vence, mas ele nem sabe que venceu. É de um outro lugar, assim, é um desprendimento com o resultado, né? Com a meta. É muito mais um ir se divertindo no caminho. E aí, voltando lá para a fila do pão, né? Você tá na fila, a fila tá chata, cara, mas tem tanta coisa acontecendo. Não tem só a fila. Você pode É, exercitar a imaginação, a criatividade. E o Jung, ele falava assim, o homem só é verdadeiramente homem, homem não de gênero, tá? Quando ele brinca. E é nesse sentido, assim, sabe? De você ter essa capacidade de transformar a realidade, assim, de deixar de ser criatura e passar a ser criador mesmo, assim. A gente tem essa capacidade de imaginação que é uma coisa raríssima, assim, que nenhum bicho tem, e a gente só usa contra a gente. A gente nunca está imaginando coisas a nosso favor. Tem sempre uma hiena ali tentando comandar as cenas, né? e às vezes é simples, é você estar na imobiliária e eu ver o quadro do Titanic, né? Tu viu isso? Você viu essa história? Eu falei pro meu Adorei! marido, isso aí é roubada. Foge que é cilada. Aí ele não acreditou, mas era mesmo. Mas é isso, as sincronicidades também estão falando com a gente o tempo todo, os sintomas do liga. Essa questão do as sincronicidades, os sintomas e os sonhos, as pessoas perguntam, mas como é que eu sei que o inconsciente está falando comigo? É isso, gente, assim, o beabá, se eu for dar uma dica, para fugir do meu esquema, vou dar uma dica. Que doença que você tem? A doença, ela é a saúde da alma, muitas vezes. Ela tá te contando o que você anda afrontando, que você não tá tendo muita consciência do que você está fazendo. Então, é um alerta, Sim. um chamado. Os sonhos é isso, é o oráculo.
noturno. A tua parte racional é desligada e você entra no lado temporal direito e aí você vai sonhar como se eu estivesse no pub da alma, assim, porque é a área da poesia, da metáfora, da intuição, do sentimento, das piadas também, que você desliga o racional e você entra nesse lugar, assim, que você vai ter que exercitar outras vias cerebrais, sabe? E isso vai te gerar criatividade, dando outra dica, ó, Ricardo. Criatividade, mais caminhos neuronais, isso é saúde mental, isso é vida, né? Sim. Hoje a gente sabe, pela neurociência, que o cérebro de um idoso ele vai ficando cada vez com menos flexibilidade mental, né? Então o idoso cada vez vai ficando mais rígido e as coisas têm que ser do jeito que ele quer, na hora que ele quer, do jeito. Na verdade, os estudos mostram que quanto mais abertura, quanto mais esse desejo de se expor, de se abrir para a vida, porque a vida está trazendo e não do jeito que você quer, é muito mais saúde, né? Sim. E isso é muito da criança. A criança é uma exploradora. A criança não quer um negócio do jeito que ela quer explorar. Exato. Né? Se soltando de julgamentos, críticas, análises, que é o que a meditação busca trabalhar. Né? Você cultivar esse aspecto de observação sem julgamentos, críticas, comparações, análises. Só olha, experiencia um pouco. Porque a gente tem uma tendência, todo estímulo que chega pra gente é isso, passar por essa criva, por esse julgamento todo. Solta um pouco disso. Um pouquinho. Mas não é assim tudo. Ah, eu vou ficar um... Não, mas por alguns momentos só abra para só contemplar um pouco. Às vezes só questionar já ajuda bastante. Mas será? Tipo, bota em dúvida, né? Será que é isso que eu tô pensando? É isso mesmo, né? Uma vez eu tava em Brasília ainda, parei num sinal vermelho. Aí me veio uma frase doida na cabeça, assim, ó. E se tudo que você acredita for mentira? Parece um meme, né? Cara, eu dei uma congelada, assim, eu até meio que esqueci como é que dirigia, sabe? O sinal abriu e ainda fiquei meio impactada, assim. Porque, de fato, né, a realidade é uma ficção, né? Aonde você está colocando a sua atenção, o que você construiu com esse Lego que montou essa realidade, que você vivencia todos os dias, né? A gente tem um algoritmo interno também, né? Das nossas crenças, nossos valores, das nossas experiências, que faz com que a gente fique num circuito meio fechado mesmo. Então, o riso, eu acho que ele tem um pouco essa característica também dessa rebeldia, sabe? De ser meio anti-status quo, assim. Não é à toa que tem um bobo da corte que zoava o rei, né? Exato. Era o único cara que podia zoar o rei. O único que não ia ser guilhotinado. E que não ia ser guilhotinado lá no meio da praça, né? Mas você sabe que eu pesquisei isso no período absolutista, que era o Rei Sol lá, né? O cara cheio de vaidade, do Deus na Terra. Eles proibiram o bobo da corte. Acabou a figura do bobo da período absolutista. Olha só. Porque a vaidade excessiva também, quem não consegue rir de si, quem se ofende fácil também, não tem muito humor, sabe? Não tem essa elasticidade de alma, assim, que você mesmo pode se zoar. Exato. Então, é isso. Essa rigidez, essa dureza toda, que para os orientais é o que quebra, né? Porque quem é o galho que tá úmidozinho, ele dobra, dobra, dobra. O bambu que é cheio de água, ele dobra, dobra, dobra. Ele não quebra, não. Já quem tá... O galho pode ser uma árvore enorme, fortona. Se tá seca, bate um vento forte, vai quebrar. A natureza conta tudo pra gente. É só observar, né? Agora você falou dos orientais. A planta mais forte é o bambu. Eu lembrei de uma coisa que esses dias que no Japão fizeram uma lei para obrigar as pessoas a rirem, gente. Aí eu fui pesquisar, né? Eu falei, pô, mas vão punir? Como é que eles vão fiscalizar isso, né? Não tem punição, mas assim, a ideia é que você ria pelo menos uma vez por semana. Eu acho, gente, uma vez por semana. As pessoas não estão rindo nem uma vez por semana. Porque eles fizeram uma pesquisa que eles chegaram à conclusão. Isso tem várias pesquisas, né? Dos benefícios para o corpo do riso, dos neurotransmissores da alegria e tudo mais, né? E
protege o sistema cardiovascular e evita morte precoce. Aí os japoneses se empolgaram com isso, fizeram uma lei, porque mas olha o parâmetro da pesquisa, as pessoas que riam uma vez por mês, elas tinham menos problemas cardíacos do que as que só riam, não, uma vez por semana tinha menos problemas cardíacos do que só ria uma vez por mês. Eu falei, meu, não vou nem pensar nisso aqui no Brasil, né? Quantas vezes por mês a gente ri, sei lá. Tem outro dado engraçado também. Engraçado não, interessante. As crianças riem em média 400 vezes por dia e os adultos mais velhos 15 vezes por semana, assim, uma coisa assim. Nossa. É bem discrepante mesmo. A gente vai deixando de rir, né? A vida vai perdendo a graça. Para quem não tem essa abertura e quer as coisas do seu jeito, de forma bem rigidazinha, a vida fica dura mesmo. Fica difícil mesmo. E aí você não ri. E quando você vai permitindo viver a vida da forma dela, acho que muitos dos seus pacientes também chegam até em um dado um momento ali da sessão, da consulta e fala, não, porque, é verdade, eu sou muito controladora. Eu falo assim, mas então vamos treinando para soltar, né? Treino. Não, mas e se? E se? Eu falei, mas e se você ficar controlando, ficar nesse sofrimento, filha? Vamos nessa. Tenta abrir. Verdade. Eu acho que a gente pode treinar mesmo essa potência para alegria, assim, sabe? Com pequenas oferendas diárias para si mesmo, assim. Não são coisas. E tem outra coisa também: o riso protege seu cartão de crédito, tá? Porque quando você não tá bem, quando você tá triste, ou quando você tá muito sem conexão com a vida, você tende a consumir muito mais coisa que você não precisa do que quando você tá bem. Quando você tá bem, você não tem necessidade de ficar se indenizando ou se compensando com comprando coisas, né? Tá tudo bem. Então, acho que protege a sua saúde financeira também. O riso. E eu percebo que é isso, o riso, a natureza, quando você está em alguns lugares em que daí você se sente realmente bem, a última coisa que você pensa é em comprar alguma coisa. Vou ali então, na loja online, camiseta. Gente, isso nem passa na cabeça, né? Exato. Na verdade, a gente precisa de muito pouca coisa mesmo. Tendo a base de sobrevivência, a dignidade ali de viver com segurança, com saneamento, a gente não precisa ir muito além, assim. O nível basal de consumo, assim, ele não vai extrapolar teu nível de felicidade que você mesmo fabrica, né? Que é diferente da endorfina vazia, que tá até na moda esse nome agora. Muito bom, dona Renata. O que mais para concluirmos? Deixa eu ver. Eu fiquei anotando um monte de coisa legal para falar aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa que... Ninguém quer fazer pergunta, interagir? Perguntem, gente. Deixa eu ver aqui. Eu deixei passar alguma coisa extraordinária. Ô, Ricardo, eu queria agradecer o convite, viu? Também, né? Eu entrei nem falei direito isso, né? Eu sou estreante. Já senti. E eu que agradeço sua estreia aqui comigo. Minha estreia. Fui a vida toda. Mas o Jung fala assim, onde está o seu medo, está a sua tarefa. Então, essa coisa de se expor, isso é uma questão, né? Porque hoje em dia os profissionais podem ser só profissionais, eles têm que ser instalados, eles têm que aparecer, eles têm que falar em público. E para as pessoas que são mais introvertidas, isso é um treino mesmo, é um desafio, assim. Eu vejo muitas pessoas... morri de vergonha. Aí depois você vai ficando meio sem vergonha assim e tá tudo certo, né? Faz parte também. É o primeiro amigo zoar, o segundo zoa, depois o terceiro você fala assim, tá tudo bem. Apareço lá, falo as coisas, tá tudo certo. De corpos, né?
Ah, eu acho que é É isso. isso, Nossa, então, passou super querida. legal, foi bem legal. Passou Ah, sim. rápido. Então, vamos marcar mais. A gente vai. Ah, A gente pode ter mais tempo para os nossos devaneios. isso. Ótimo. Beleza, querida? Vamos deixar a live salva assim, Fê. Aí, quem quiser pode assistir desde o começo, quem for chegando depois. E curtam, compartilhem, comentem, salvem, porque com isso essas informações importantíssimas vão chegar para mais pessoas. Ah, uma galera fazendo umas perguntas, mas pronto, fica para o nosso próximo encontro. Falar do inconsciente. Já que falamos do riso, a gente aprofunda no A inconsciente. gente pode falar de sonhos depois. Ó, Muito eu queria deixar uma dica de um livro para exercitar a criatividade, que é uma das boa. fontes do riso, uma das fontes da vida, né? O Caminho do Artista. Somos todos Cortou na hora que artistas, você gente. falou. Caminho Sério? do quem? O Caminho do Artista. Ah, foi. Esse livro é bem legal. Você conhece, Ricardo? Não, vou comprar já. Não, é bem legal. Divirtam-se, Adorei. crianças. Aliás, essa é outra dica, tá? Divirtam-se, gente. Divirtam-se sempre que possível. Vai fazer uma Exato. live, pô, vamos se divertir. Vai entrar na fila do pão, vai se divertir na fila. Sem forçar a barra, né? Tem dias que a gente tá mais triste, isso faz parte também. Mas sempre que você tiver possibilidade de se alegrar, abra o olho. É, nutrir a alma. É, E não só exato. pensar na comida e no super suplemento. É isso. A gente precisa se encantar, se reencantar pela vida. Sim. Valeu, querida. Vamos Isso. marcar uma próxima, então. Vamos sim, Ricardo. Muito obrigada, viu? Boa noite, Valeu. pessoal. Obrigada Boa pela noite. presença. Boa noite, pessoal.